Olá, tudo bem? Espero que sim. Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Eu sou o pastor Oswaldo Santana. O canal é Palavra e Testemunho. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa seu like e ative o sininho para receber as notificações desse canal. Eu quero mostrar aqui para vocês um segredo do chamado de Abraão, né? Aqui em Gênesis capítulo 11. Vamos ler o capítulo 11, uma parte do capítulo 11, que está escrito assim, ó. Viveu Tera, 11:26. Viveu Tera 70 anos e gerou Abraão, a Naor e Harã. Tá? Tera, então, pai de Abraão, pai de Naor e pai de Harã. Aí vai falar, são estas as gerações de Tera. Tera gerou Abraão, Naor, Harã. Harã gerou a Ló. Morreu Harã, pai de Ló. Morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Fica ali por Iraque, para aqueles lados ali. Estando Tera, seu pai, ainda vivo. Tá certo? Então, o filho morre. Seu filho Harã morre. Aí fica Abraão e Naor. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. E a de Abraão chamava-se Sarai, né? E a de Naor, Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Versículo 31. Tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus. Isso é muito importante, olha. Para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram, e havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Por que eu fiz essa leitura antes do capítulo 12? Porque todo mundo conhece o chamado de Abraão a partir do capítulo 12 de Gênesis, que vai falar, Deus chama Abraão, ele faz promessas. Está escrito, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Aí segue, né? Eu vou parar aqui, que te mostrarei. Primeira coisa é que se você gosta primeiro de ver para depois fazer, saiba que Abraão, ele ouviu a voz e foi guiado pela voz. Vai que eu te mostro. Então, primeiro, faça que Deus mostra. Muitos querem ver para depois fazer. Mas Abraão aqui, ele ouviu a voz e convicto dessa voz, por quê? Porque esse chamado aqui no capítulo 12 não foi o primeiro chamado de Abraão. Olha só, lá no livro de Atos, capítulo 7, vai falar da defesa de Estevão. Quem foi Estevão? Estevão foi o primeiro mártir, vamos dizer, né? Ele, após a ascensão de Cristo, Estevão, ele foi martirizado, né, por seguir a Jesus. E aí ele vai, na sua defesa, não é defesa, mas ele vai se apresentar aos seus perseguidores. Então ele vai, nessa oportunidade, que era a oportunidade de morte de Estevão, ele ainda achou um espaço para pregar os seus perseguidores. Foi isso que ele fez. Ele foi se defender, mas trazendo a história desde lá de trás. E olha o que ele vai dizer. O que ele vai dizer aqui abre um leque em Gênesis capítulo 11 e Gênesis capítulo 12, que é o chamamento ali que todo mundo conhece. Olha aqui. Está escrito assim, ó, a defesa de Estevão.
Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouve o Deus da glória. Apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse: sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Você pode ver que o chamado de Abraão não aconteceu em Harã. Não aconteceu em Harã. Eles estavam em Ur dos Caldeus, no Iraque. Lá Deus falou com Abraão. Não está escrito, mas pelo testemunho de Estevão nós entendemos que Abraão foi chamado em Ur dos Caldeus. E aí o seu pai era vivo. Seu pai, segundo o livro de Josué, ele era uma pessoa que fazia imagens, né? Construía imagens. E ele era vivo, então saiu de Ur dos Caldeus, né? Abraão, né? E o seu irmão Naor, já ali casados, Abraão com Sarai e Naor com Milca, e tomaram um caminho até Harã. Mas o interessante é que a Bíblia vai dizer que Tera morre. Morre aos 205 anos. Morre em Harã. Só que já tinham vindo de Ur. O que nós entendemos aqui? Que Abraão, ele recebeu o chamado lá atrás, não foi em Harã. E quando ele recebeu o chamado, com certeza, ele conversando com seu pai, foi tomada uma decisão de todos irem até a terra de Canaã. Só que quando chegou em Harã, seu Tera, pai de Abraão, pai de Naor, faleceu. Faleceu. E aí no capítulo 12, que você vai ver o chamado de Abraão, você acha que aqui Deus está falando? Não, Deus já tinha falado lá atrás. É por isso que Deus vai especificar o chamado de Abraão. Esse é o grande mistério que Deus fala. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Deus não está falando para ele sair de perto do pai. O pai dele já era morto. Deus não está falando para ele, sai de perto. Não, não, sai da casa do teu pai. Porque ali onde eles se estabeleceram, seu pai já não existia mais. E aí Abraão, quando ele sai, ele ainda leva Ló. Então, para que você entenda, Abraão, ele tinha um problema. Qual era o problema? De abrir mão das coisas do pai e da parentela. E ainda foi teimoso, levou Ló e pagou um preço caro, porque lá na frente os pastores de Ló, né, brigaram com os pastores de Abraão até que houve lá uma divisão. Mas isso daí é uma outra história que eu vou contar depois. Mas então saiba que quando Deus ele te chama para uma obra, você não pode ficar preso ao teu pai, à tua mãe e nem à tua parentela. Ainda que esteja bom, o que Deus tem é muito maior que isso, por incrível que pareça,
Essa é a realidade. E Abraão, ele tinha esse problema. Tanto é que depois que Abraão e Ló se separam, a Bíblia diz: e disse o Senhor a Abraão depois que separou-se de Ló. Parece algo fraco, né? Mas isso é muito forte, porque Deus tinha uma revelação para dar para Abraão e não dava do jeito completo, do jeito que tinha que ser. Por quê? Porque Ló estava junto com ele. Tá certo? Então eu espero que você tenha aprendido. Aí, se você já sabia, considere mesmo assim, né? Porque é uma informação muito importante. Eu sou o pastor Oswaldo, você está no canal Palavra e Testemunho. Olha, se inscreva nesse canal, deixe o seu joinha, não custa nada ali apertar ali um joinha ali, tá bom? Fique atento aos próximos vídeos. Deus abençoe, tá certo? Até o próximo vídeo.